Respondi exatamente igual. E à medida que ia passando, eu ia perguntando, ia se sentindo mais seguro e ela ia me elogiar. E a professora, ela elogiava. Oh, that's a very good answer, Fábio. Oh, pay attention to Fábio. E eu me sentia valorizado. Isso ia me dando mais confiança, o negócio ia fluindo. Mas mesmo dessa forma, eu tinha vários erros. Sim, Eu só vim realmente aprimorar com a prática. Ouvindo, eu perguntava, ia. Eu nunca fiquei conformado com, sei lá, alguém falava, aí eu falava, how are you? Tipo, how are you? Que todo mundo fala, não pergunte how are you. Eu te mostrei uma entrevista com Adele. Sim. Adele. E a primeira coisa que ela fez, how are you? Sim, então, fala sim. Existem outras formas, é igual em português. E aí, beleza? Tudo bem? Como é que tá? É assim, variações. Tem lugar que fala um pouco mais uma coisa, tem lugar que fala um pouco mais, mas o negócio existe errado não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, o que eu pensava sempre? Eu tô falando, tão entendendo, mas tá longe de ser aquilo que eu quero. Então, eu ficava, poxa, mas por que eu falo assim? Quando ele fala dessa forma ou ela, tá diferente do meu. E eu ficava inconformado. Eu queria falar exatamente igual. E aí comecei a trabalhar isso. Problema que eu tive de pronúncia, absurdo. Você tem problema com TH? Sim. Quem tem problema com TH, né? É verdade. Acho que todo brasileiro. Você sabe qual é o grande problema do TH? Sim. Na minha opinião. Você acha que só o grande problema do TH é o quê? Na sua opinião. Para o brasileiro produzir, você acha que é o quê? Para você pronunciar em si, né? A forma como é colocado por eles, assim, né? De junção em si. Sabe o que é o grande problema, eu vejo? É timidez, cara. As pessoas têm timidez, porque é um som diferente. A gente não tem esse som. A gente não tem o som no nosso... É verdade. A gente não tem, é algo diferente. Dia. Então, sim. Como é diferente, as pessoas ficam que negócio estranho, né? Eu sempre brinco, exagerem. O lugar da língua, o posicionamento. E isso, tecnicamente, eu vou te dizer isso, Bel, tecnicamente, eu acho que eu te falei. O TH, ele é pronunciado de duas formas. Ele não é simplesmente esse som, essa pronúncia que você põe a língua entre os dentes e faz, que é voiceless. Não. Ele tem esse som, ó. A palavra, vou falar devagar, a palavra mother. O TH, ele tem um som. Ele é mother. O pronome that, não é that, é that. Ele é um voiced. Você tem duas simbologias. O que eu falo para os alunos? Isso é uma coisa muito mais específica. Sim. Eu falo, apareceu o TH, meta a língua na frente. Sim. Tem gente que fala, não, mas tem lugar que não pronuncia TH. Fato. Eu não gosto nem de botar terminologia, porque às vezes é meio complicado isso. É rotulando, né? Isso, rotulando. Perfeito. Se você for para a Inglaterra, eles têm uma forma de falar muito específica, que é chamada de Cockney. No Cockney, o TH, eles falam... É o F. Quase um F, né? Um Thank F. you. Thank you. É verdade. Só que é uma coisa bem local, regional. Se você for para lá, o cara... Quem fala com esse sotaque é a Adele. Sim. Ela fala... Thank you. Hoje, ela não fala na entrevista, nada disso, mas ela fala com muito Cockney. O Cockney, ele tem a variação da pronúncia, ele tem a variação do vocabulário e ele tem variação de expressões idiomáticas. É muito difícil, por exemplo, mas você chega na Inglaterra, o cara vai chegar pra você e falar assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra? A frase toda é, what's the lemon lime? Aí o lime rima com time. E quem é de lá, entende? Ele vai falar o horário. Então, às vezes você está aqui estudando, é uma coisa bem formal. Claro, isso não é o standard English, não é a forma padrão, né? Mas é a forma falada. Mas é o dia a dia, né? É o dia a dia. É o dia a dia. Então, é algo tão específico que, às vezes, você tem que dar aula sobre Cockney. Porque o cara vai para Londres. Isso. E aí eu falo, irmão, se você vai para Londres, você precisa entender algumas coisas sobre... E é difícil, não é fácil, não. É uma preparação mesmo, né? A aula em si é uma preparação para que você vai de certa forma, vamos dizer assim, atuar todo dia, né? Que você vai conviver com aquilo ali, né? E é difícil se você não tiver prática. É muito difícil, você não vai entender. Você chega no lugar, o cara fala, how can I do for you today, love?
chama você de love, o cara se assusta, mas o que é isso? É cultural, é como meu querido, minha querida. Então, assim, mas você é Fábio, como é que você sabe disso? Trabalhei com vários londrinos. Então, pessoas que... E isso é muito comum. Então, o Cockney é uma linguagem muito específica. Então, é uma variação. Isso não é regra. Então, tem gente que se apondera disso e fala, não, você não precisa... Precisa, cara. Precisa, porque se eu chegar e falar assim, third, a first, second, third, você tá falando, desculpe, é merda. Sim. Third é merda. É T-U-R-D. Então, você tem que ter problema com pronúncia. Né? Esse TH, você tem que treinar. O que eu fazia como aluno? Eu ficava na frente do espelho. Na frente do espelho. Eu tinha que ver minha língua. Eu tinha que ficar... Mas ninguém fala inglês assim. Ninguém fala inglês assim. Não, obviamente você tem que treinar. Então eu peço, exagera um pouco. Bote pra fora. Mas é tão desconfortável. Uma coisa nossa. Não faz parte do seu obviamente língua, vai né? ser. Isso. Obviamente sempre. Vai ser. Mas agora observe. Quando você bota em uma frase, às vezes você nem vê. Verdade. Vou falar uma frase aqui, algumas frases. Tipo, com TH, tá? Então eu vou falar, I was talking to a friend of mine. He told me that I don't have faith in God. Can you believe that? Eu já falei a palavra TH. Você viu minha língua? Talvez rápido. Isso. Você nem vê. Isso. Mas é a prática. Então, quando você fala, você não... Né? Então, mas Fábio do céu, você falou em uma velocidade, eu falei no pace normal, tá? É porque o costume... Então, você que é minha aluna, você sabe disso. Às vezes que eu chego lá, eu vou falando de uma forma, porque eu quero que você veja a forma falada. Então, cuidado com essas colocações que colocam muito na mídia. Não, esse é errado, isso é certo. Parece rótulos, né? Que eles vão colocando rótulos e limitando aquilo que precisa ser falado. Não pode ser isso, não. Isso aí você tem o cuidado mesmo de trazer pra gente. E eu quero inclusive, colocar isso aqui agora, porque às vezes se você tem postagem, tem gente que, às vezes tem meu vídeo, se você for no Instagram, você vai ver lá que tem vídeo que você fala alguma coisa de pronúncia, fala, no, I don't think so. Mas não é dizendo que está errado, é dizendo porque eu vou te mostrar a norma, né? A forma padrão, né? Então, a forma que você fala é a forma que você fala, contanto que você se faça entendido. Eu gosto de chamar atenção em relação a isso. Porque muitas vezes a pessoa, se eu não posso falar isso, tá errado isso, ele não abre a boca. Sim, já tem receio. Já tem receio. Né? Então, é o que acontece a maioria das vezes. Então, a gente tem que ter cuidado. Cuidado. Então, a gente tem que estar sempre conectado. E aí vem a questão do estudo. Tem professores, eu digo colegas, né? Principalmente no passado, que foi fazer um teste do IELTS e perdeu. E eu conversei com um cara e falei, cara, você tem que se preparar. Mas eu falo inglês fluentemente. Mas é diferente, irmão. Você precisa ter técnica de leitura dinâmica para responder textos enormes, que a gente já falou sobre isso. Isso, verdade. Você lê um texto grande, ter um entendimento e responder aquilo rápido. Você tem que ter prática. Não é simplesmente isso. Você falar os níveis de listening, de speaking, que você tem 4 fases, dificuldade diferente. Se é o general English, se é academic. Depende de uma série de coisas. Você precisa de prática. E teve gente que falou, não vou fazer. E perdeu. Professor que... Não conseguiu, Não conseguiu a média que precisava para fazer o curso. Então, às vezes, a gente tem que ter esse conhecimento de limitação para a gente estar sempre o quê? Se reciclando. É o que eu falei. Por isso que o estudo faz parte. Essa variação da língua. Você vai para um lugar nos Estados Unidos, o cara pronuncia de uma forma. É isso que eu queria tirar dúvida com você, com relação a essas pronúncias diferentes em determinados estados, em determinados lugares. Isso também acompanha, né? Isso também faz parte, né? Mas tem lugar, nome de pessoas, atores. Isso. Às vezes tem gente que fala assim, Denzel Washington. Tá certo. Mas tem gente que vai falar Denzel, e geralmente eles falam Denzel. Denzel. Se o cara fala, eu vou mandar um e-mail para você. Nos Estados Unidos, e-mail, eles vão entender. Mas eles não falam e-mail. Nos Estados Unidos fala e-mail. E-mail. É assim que eles falam. Então, assim, se você falar, entende, mas, obviamente, você pode falar, mas Fábio, mas isso varia de lugar para lugar? Não, é quase que de maneira geral. Mas, por exemplo, se você falar uma coisa bem específica, um assédio sexual, por exemplo. Sim. A pronúncia, a palavra é sexual harassment. Tem lugar que o cara fala sexual harassment. Tá tudo certo. Todos os dois estão certos. Só agora, é o que eu falei anteriormente. Imagine isso na cabeça de um aluno que está estudando. Isso. Esteja preparado para tudo. A importância do acento, de vocês, da pronúncia. Perfeito.
esteja preparado para o que vai ser colocado. Eu tive uma experiência, né? Eu tava, não vou dizer, obviamente, trabalhar na fábrica, né, tal. E tive a oportunidade de também trabalhar com engenheiros, né? Então, o engenheiro, né? Eu como engenheiro, o aluno era engenheiro, e ele tinha que fazer uma apresentação técnica. Só que na mesa já sabia que isso ia dar alguma... Você já estava prevendo alguma coisa que... Né, tinha um londrino, uma pessoa de Londres, um americano, um sueco e 2 escoceses. Meu Deus. Até aí, tudo bem. Ele estava nervoso. Quem inventou a língua? Eles falam isso, né? Inventei a língua. E estava extremamente nervoso. E no meio da apresentação, ele falou... fragile. Fragile. O escocês deselegante. Imagina. Escocês. Não são todos seus amigos escoceses, os caras são muito tranquilos. Mas naquele momento. Mas naquele momento, o cara na apresentação técnica brasileira, ele falou não fragile. Não é a língua materna ele dele. Ele interrompeu de uma maneira que eu não gostei. Eu fiquei muito chateado, obviamente, porque isso gerou um desconforto no aluno. E o cara tava fazendo uma apresentação tão... Quando eu percebi aquilo, eu parei, quase que eu falo o nome da pessoa, não vou falar isso. Eu falei, no, you can go on, no problem, you can say fragile. So you should really ask them, you should ask them if you don't want to have the British or American pronunciation. Because British people say fragile, but you can say fragile. Go ahead, my friend. Ele viu que eu falei aquilo, falando pra ele vá, porque ele ficou desequilibrado. E isso acontece. Sim. Porque você não tem obrigação de saber que um lugar é fragile, o outro é fragile. Não. Se você souber, é massa. Porque se eu tivesse insegurança e não soubesse disso, eu falei, ih, rapaz, errou. E se eu pensar nisso e falar, poxa... E ele ficou inseguro. Né? Não conseguiu desenvolver o resto. E aí o escocês, obviamente, não gostou da minha colocação. Como ele interrompeu, eu interrompi. E eu falei isso, porque eu sabia que o cara tava fazendo bem. Aí eu perguntei, aí ele virou pra mim e falou, no, but I would say... That... E aí ele foi falando da forma dele. Eu falei assim, okay, so, but you shouldn't point it out that before. Because in the middle of the presentation, he's doing so well. Now he's going to have his presentation going down the drain. What do you think of it? So we can have this conversation afterwards, okay? Go ahead, my friend. I don't want to say his name. E aí ele continuou. Ele olhou pra mim e como quem disse, obrigado. E foi. No final ele vai falar comigo, não, but... E aí ele veio com esse tom de que a língua, e aí ele entrou nessa área de que americano fala errado, várias pessoas falam errado. Então, a depender da pessoa, as pessoas não são todos, tá? Tenho amigos escoceses, obviamente, e aí depende do local, né? Não é porque é Escócia, nada a ver. Eles têm uma forma bem particular de falar, tá? Por exemplo, eles não falam raining. Não, escocês. O R é bem acentuado. It's raining outside. It's raining. É bem acentuado. O NG, eles pronunciam. Eles pronunciam o NG. Mas não é pra pronunciar, Fábio? Tecnicamente, sim. É como a palavra long. NG, long. Então, tecnicamente, se você for falar essa palavra, é going. É going. Eu acho que quando a gente teve essa aula, você explicou isso bem. Going. Eles falam assim. Diferença. É bem forte. Não é feio, é bonito, mas é diferente, né? Mas não significa se a pessoa falar going. How are you doing? E o americano é melhor ainda, né? Ele tira o war, tira tudo. E, how are you doing, mate? Não, how are you doing, buddy? How are you doing? E ele vai, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente fala. É certo, errado. Se você falar, abrir a boca no meio de uma conversa com algumas pessoas que estão acostumadas com um tipo de inglês, você falar I'm going home, a pessoa vai falar, que inglês feio, né? Isso. Não sabendo na hora que tá correto. Que tá correto. O very. That's very. E outra coisa, você fala com pessoas de toda parte do mundo. Sim. Né? Para quem fala espanhol, né? Quando eu me formei em espanhol, eu consegui ver isso. Que o espanhol, ele fala, às vezes falando inglês, ele não fala very. Ele fala, oh, that's very good. Porque o V em espanhol é B, ele fala biente. Então, é muito interessante isso. Então, você começa a ver as variações. E eu falo, olha, não existe. Porque na minha época, essa distinção era muito grande. Inglês americano, inglês britânico.
Hoje em dia é inglês. Não, Você foi formado aonde? Qual foi a escola? Foi inglês britânico ou americano? Eu lembro disso. Então tem gente que me pergunta, você ensina inglês americano ou britânico? Eu ensino inglês. Porque inglês todo mundo fala hoje, né? Cada um com sotaque. Por exemplo, chegue para um indiano e fale para ele que ele não fala inglês. Ele fala inglês, que é a língua dele também. Sim. Aí um aluno chegou e falou, Fábio, eu tô hoje bem triste, cara. Eu falei, por quê, velho? Estudou inglês tanto tempo, né? E aí eu tive a reunião com o meu chefe, velho, foi um negócio muito ruim. Eu achei estranho, né? Eu perguntei, sim, mas por que ruim? Mas o cara falou várias coisas, não entendi nada, velho. Aí eu me dei aquela curiosidade, eu falei, de onde ele era? É da Índia. Eu falei, até eu talvez tivesse uma dificuldade. Eles usam, ele tem um sotaque muito carregado mesmo, tá? Se você olhar, bote no YouTube que você vai ver. Indiano falando inglês. Tem entrevista na rua e eles falam, não, nós falamos certo. E aí existe isso, né? Sim. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque eu trabalhei como tradutor, como engenheiro, num projeto. E aí eram 3 engenheiros japoneses. Os caras que se vê aí agora, e 2 brasileiros, né? E os caras queriam botar um negócio de um projeto em um interior, né? Sim. Chegou o japonês. E os brasileiros contando comigo. Certo. Vamos lá, eu sabia sobre o projeto, tal, e chegou o japonês. How you doing, my friend? O cara falou. Disparou uma metralhadora. Aí os caras falaram, e aí, Fábio? Falou o quê? Eu falei, pra quem souber morre. Eu não sabia o que o cara ia falar. Eu falei, velho, se esse cara for falar inglês assim, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Aí, na hora, ele começou a falar e eu olhava pra cara dele. Sorry, what did you say? Oh, can you say it again? Slowly, please. E ele falava, mas não saía nada. Era um negócio muito... Quando ele percebeu que eu não tava entendendo, ele falou, my English not very good. Aí eu falei, pô, eu percebi isso, né? Eu falei, cadê o outro? Minha sorte é que, na verdade, nesse momento só tava a pessoa que não falava inglês mesmo, né? Não tava. E aí os outros engenheiros chegaram. Aí um deles era um fluente. Aí o negócio andou. Né? E aí, pra você ter noção, o cara foi falar o nome da cidade, né? E o cara falava... por exemplo, o CH pro japonês, esse som de... Ele fala um C, um negócio assim, sabe? Massim. Eu falava, por que massim, velho? Machina. Era assim. No final, ele fala o nome da cidade, o interior que eles... não sei se vingou e tal, mas faz tanto tempo isso. Que ele falou... Na polícia. Eu falei, rapaz, cara, é polícia? Da polícia. Não, é o Nápoles. Era nesse nível. Então, muitas vezes, o aluno, como ele tá na fase ainda de aprender o inglês... Ele tá vendo as pessoas falando, entendendo, mas ele tá achando que aquela pessoa tá tendo a pronúncia melhor do mundo. E não é assim, né? Então, a nossa língua materna, ela acaba interferindo. Se você não estiver buscando o aperfeiçoamento, ela vai interferir, seja em pronúncia, seja em expressões idiomáticas. Isso. É isso que eu ia tocar no assunto com você, né? A importância de ter um bom direcionamento através de um professor que tenha esse tipo de formação, porque ele vai trazer essa construção com você, de você saber, aí tem as expressões idiomáticas que em alguns lugares vai fazer sentido, outros não, ou então em outros vai ter um sentido completamente diferente. E a gente tem que ter cuidado. Isso. Muito cuidado com isso. Lembro. Porque tem gente que vai pra fora e o cara vai lá chegar... Por exemplo, uma questão cultural que é muito comum. Se eu chegar hoje no restaurante aqui no Brasil, em qualquer lugar, eu vou chegar... eu quero... não sei o quê. Tá tudo bem. Ninguém vai me ver com os olhos... eu quero. Em inglês, se você falar, vai. Em inglês, você não vai chegar no restaurante e falar... I want... Não, os caras... E a depender do lugar, o cara vai chegar... Excuse me, what did you say? Eles se sentem ofendidos. Sim. Então, você tem que ter a forma falada. Oh, can I have? I would like to have. Você pode usar a contração. I'd. Or I will have. Or I'll have. Mas eu quero é nosso. Sim. Então, não pegue isso e leve para outro idioma, porque você tem que saber como é que funciona, né, a comunicação lá. Porque isso gera um desconforto. Né? Às vezes a pessoa fica lá e fica meio... Meu Deus, se o cara pediu o cara de boa aqui o negócio e o cara foi grosso, e eles não conseguem entender. E às vezes as pessoas chegam com começam a criar esse estereótipo, né? Isso. Eles são frios. Eu viajei para Bahamas com um grupo e as pessoas diziam que
os garçonetes eram tudo estúpida e frio. Oh. Já fez um rótulo, né? Já fez um rótulo. Eu conversando eu chegava lá conversando com as pessoas, né? E todo mundo sorria. Todo mundo... Então, era questão do idioma. Então, o brasileiro, às vezes, ele não tem essa questão desse senso, né? Ele acha que vou falar assim mesmo, tô nem aí. E não é assim, porque você tem que respeitar a cultura local. Isso. Você tem que chegar respeitando a cultura local. Isso aí é qualquer lugar, parte do mundo, qualquer parte do mundo. Aqui, se o cara chegar aqui, ele tem que respeitar a cultura local. A gente desentendimento com um cara que tava desfazendo de alguns soteropolitanos. Sim. E achando ele que ninguém entendia, né? Porque muitas vezes o cara acha que a gente não fala nada, não sabe nada. E não é assim. Acho que roupa suja se lava em casa. É cada um no seu quadrado. Então, assim, respeite. Quantas vezes você vê brasileiro que chega lá e começa a falar coisas absurdas, palavrão, achando que não tem ninguém que entende português, né? A gente tá num mundo globalizado. E é verdade. Então, todo mundo entende tudo, um pouco de cada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E respeitar.